Olá pessoal, bora então para a nossa última aula do curso de Auxiliar em Agroecologia, nossa disciplina Manejo Ecológico de Animais, certo? Então nós já vimos bastante informação até aqui, vimos aspectos introdutórios referentes à importância da zootecnia, sobre a questão da domesticação dos animais. Depois a gente focou em entender, né, os processos relacionados à fisiologia, né, à anatomia animal, porque a gente precisa entender o animal que a gente está trabalhando, para que a gente possa trabalhar de forma mais eficiente com esses animais. Agora, pessoal, a gente vai entrar em um outro tópico, tá? Nós iremos abordar algumas questões relacionadas ao manejo ecológico, propriamente dito, e algumas situações, né, relacionadas ao manejo, bem-estar, manejo sanitário, que são questões extremamente importantes para que a gente consiga trabalhar de forma satisfatória com a produção animal, tá? Dentro desse contexto agroecológico. Então, nosso enfoque, a partir desse momento, é concentrar, né, as nossas informações dentro daquilo que seria o manejo agroecológico. Tá? Então, pessoal, me apresentando mais uma vez, né, professor Wagner Viana Andreata, engenheiro agrônomo, mestre em produção animal, trabalho aqui no IFE Campus Colorado do Oeste, área de atuação, embora minha formação seja em agronomia, basicamente minha atuação profissional toda está concentrada na produção animal, tá? Trabalho com a suinocultura e creio conseguir passar bastante informação aí da nossa experiência como profissional, nossa experiência do dia a dia, de modo a contribuir com a formação de vocês. Espero que seja mais um tópico proveitoso e bastante informativo, ok? Pessoal, então vamos começar falando, né, desse que é o tema da nossa disciplina, né, que é o nosso foco principal, o manejo ecológico de animais. O que é o manejo ecológico de animais, né? Então, pessoal, vou passar aqui para a próxima tela, onde nós temos o conceito de agroecologia, tá? Então, nossa disciplina é manejo ecológico de animais, tá? Então, primeiro vamos relembrar, vamos reentender, né, o que é a agroecologia. A agroecologia é uma forma de agricultura sustentável, né, que retoma as concepções agronômicas anteriores à chamada Revolução Verde para a produção de alimentos. Então, a agroecologia é uma forma de conduzir a agricultura de uma forma muito mais sustentável, focada no equilíbrio entre ambiente, entre a natureza, né, e a produção propriamente dita, uma vez que a produção advinda, né, a forma de produção advinda com a Revolução Verde, né, ela é uma forma de agricultura bastante lesiva ao meio ambiente, bastante agressiva ao meio ambiente, né, onde você tem muita dificuldade de conseguir o equilíbrio. Então, por mais que nós tentamos trabalhar dentro da agricultura convencional com sistemas, com mecanismos, né, que proporcionam uma conservação do solo, uma produção mais sustentável, fato é que a forma tradicional de agricultura, né, essa agricultura que é praticada atualmente em larga escala, onde predominam os monocultivos, né, a mecanização agrícola, são formas de se fazer agricultura muito lesivas ao meio ambiente, né? Então, a ideia da agroecologia é o quê? É retomar, né, esses conceitos produtivos que existiam antes da Revolução Verde e tentar trabalhar com esses métodos de produção, né, de forma a conseguir garantir esse equilíbrio entre natureza, o meio ambiente e entre a produção agrícola, tá? Então, o nosso tópico, né, que é sobre o manejo ecológico de animais, basicamente é inserir a produção animal dentro desse contexto de equilíbrio, né, entre o meio ambiente, entre a natureza e a produção animal. Então, por que a gente vai adotar sistemas ecológicos de produção, tanto animal como vegetal, né? Então, basicamente, conforme eu mencionei com vocês, os sistemas agrícolas convencionais, eles promovem desmatamento, emissão de gases, né? Perda de fertilidade do solo, dependência de insumos que acabam elevando os custos de produção. Então, o objetivo aqui é
tentar produzir de forma que você consiga preservar as condições ambientais, né, sem comprometer a produção de alimento, e garantir um alimento de melhor qualidade e até com um preço mais justo, mais acessível, né, para quem possa consumir, ok? E aí, a agroecologia na produção animal, como que a gente faz isso, pessoal? Basicamente, introduzindo esses animais nesse contexto de sustentabilidade, tá? A ideia, então, é produzir animais, seja suínos, seja bovinos, seja caprinos, seja ovinos, é produzir animal dentro desse contexto de equilíbrio, garantindo essa sustentabilidade, tá? E aí eu trago para vocês os pilares da produção animal. A produção animal, basicamente, ela é definida por nutrição, sanidade e bem-estar. Nutrição, aquilo que o animal consome, o alimento que esse animal ingere. Sanidade é a saúde desse animal, né? E o bem-estar são aspectos relacionados ao manejo, ao ambiente que esse animal vai estar inserido, tá? Então, basicamente, pessoal, o manejo ecológico de animais é nós trabalharmos esses três pilares dentro desse contexto ecológico, dentro desse contexto de sustentabilidade, de equilíbrio, né? Então, a gente vai garantir um alimento, mas um alimento que seja produzido de forma sustentável. A gente vai dar saúde para os nossos animais, porém sem usar os princípios ativos químicos, sintéticos, né? Vai usar mecanismos naturais para poder promover a saúde desses animais e vamos garantir um ambiente mais propício para esse animal, de modo que ele tenha, né, um ambiente que ele consiga se desenvolver, que ele consiga expressar os comportamentos naturais dele e que ele não fique um ambiente que não promova estresse, que não constranja, que não afete, né, o comportamento do animal, tá? Então, pensando principalmente nessa questão do manejo ecológico de animais, nós temos que garantir o bem-estar, né? A gente tem que pensar muito no bem-estar desses animais, na condição, no ambiente que esses animais vão estar, né, inseridos. Então, basicamente, nós temos que manter esses três pilares dentro desse contexto de sustentabilidade. Avançando mais um pouquinho, pessoal, qual que é o objetivo do manejo ecológico de animais, né? É produzir da melhor maneira possível, em menor tempo possível, aliado à sustentabilidade e uso da agroecologia, na substituição e utilização de alimentos sustentáveis, não convencionais e uso de recursos naturais renováveis, como o uso da água de forma adequada, do solo, da reutilização de produtos oriundos da cadeia da agroindústria. Então, basicamente, esse é o manejo ecológico, tá? É você empregar essa ideia de sustentabilidade, esses pilares, né, da sustentabilidade. Então, você vai se preocupar com o uso dos recursos naturais, vai se preocupar com a água, com o solo, com a origem do alimento que você vai fornecer para esse animal, né? Você vai se preocupar com o reaproveitamento dos dejetos, das sobras, né, que advêm dessa produção animal. Então, você vai fazer uma adubação, uma fertilização, através do uso de dejetos, de compostos orgânicos, né, que são produzidos pela própria cadeia produtiva, tá? Então, esses são alguns dos pilares, né, que a gente vai adotar dentro desse manejo ecológico. E aí eu chamo a atenção, né, para esse questionamento: de onde vem o alimento animal em um sistema ecológico? E a resposta, pessoal, ela é bem objetiva: de uma fonte sustentável, tá? Então, assim, se eu quero ter um manejo ecológico de animais, eu tenho que produzir um alimento de uma forma sustentável, que seja um pasto, mas que seja um pasto produzido dentro de um contexto de sustentabilidade. Então, aqui eu tenho uma imagem ilustrando, né, animais de corte dentro de um sistema de integração lavoura-pecuária, tá? Então, eu tenho uma pastagem sendo produzida num ambiente de sustentabilidade, um ambiente onde eu tenho interação de floresta
com produção de pastagem, tá? E a inserção dos meus animais nesse cenário. Ou, por exemplo, a imagem aqui, numa realidade um pouco mais simples, de animais ingerindo, né, raspa de mandioca, um alimento muito comum nesses sistemas mais ecológicos, né? Então, assim, a ideia é que você produza alimento de forma sustentável, tá? Então, mesmo a produção animal dentro da agroecologia, dentro desses sistemas ecológicos, ela depende da agricultura, da agroecologia, para produzir esse alimento para esses animais, ok? E aí, pessoal, há uma constante necessidade dentro desses sistemas, né, de você desenvolver, aprimorar técnicas que diminuam os efeitos negativos da produção animal sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana, tá? Com menor custo de produção e bom rendimento e produtividade. Ou seja, não é porque a gente tem um sistema agroecológico, um sistema ecológico de produção animal, que a gente vai ter um sistema que não seja eficiente, que não seja produtivo. Então, constantemente, nós devemos buscar o quê? Alternativas que viabilizam, tá, essa produção sustentável, que garanta essa produção sustentável. Tá? Então, é preciso investir em estudo, em melhorias, em aprimorar essas técnicas, né, que são técnicas que já vêm acompanhando os produtores há muitos anos, né, que a gente possa modernizar essas técnicas, garantindo a questão da sustentabilidade, porém melhorando o resultado produtivo. Tá? E aí, pessoal, um ponto muito interessante para a gente abordar dentro dessa temática é a nossa adaptação, né, frente às condições de um manejo ecológico. Tá? Então, eu trago aqui para vocês um ponto primordial, que é o quê? Você trabalhar com raças melhor adaptadas ao sistema de produção. Então, se você opta por um sistema de produção sustentável, ecológico, mais rústico, você vai buscar o quê? Animais que se adaptam, né, a essa condição de rusticidade. Animais que são mais resistentes a doenças, a endo e ectoparasitas, né? Pessoal, dando continuidade, então, tive um probleminha com minha outra câmera, tive que mudar aqui o espaço, tá? Mas vamos dar continuidade, né? Então, assim, há essa necessidade, né, de nós escolhermos animais melhor adaptados ao nosso sistema de produção, independente de qual seja ele. Então, quando a gente pensa no sistema agroecológico, sistema ecológico, né, é interessante que a gente busque animais com maior rusticidade para resistir mesmo a doenças, a endo e ectoparasitas, igual eu tinha mencionado, para que a gente possa ter animais mais sadios, para que a gente não tenha que usar nenhuma intervenção, né, com produtos químicos. A ideia é que a gente consiga fazer o tratamento desses animais, a gente vai ver isso mais ao final desta aula, com recursos naturais, né? E agora, pessoal, a gente vai entrar num outro ponto muito interessante, muito importante, que assim, está diretamente ligado a essa parte do manejo ecológico, tá? Que é o que, pessoal? O bem-estar animal, tá? Então, o bem-estar é algo extremamente importante. A gente vai visualizar o bem-estar para algumas espécies de interesse econômico. Então, a gente vai falar um pouquinho de bem-estar na bovinocultura de corte, a gente vai falar um pouquinho de bem-estar na bovinocultura de leite, a gente vai falar um pouquinho de bem-estar na suinocultura, né? Vamos falar um pouquinho de bem-estar na avicultura, beleza? Então, vamos abordar o bem-estar nas principais espécies trabalhadas, tá? Com ênfase, né, no sistema ecológico, no sistema agroecológico. Pessoal, então, só para a gente introduzir esse conteúdo, né, para que os animais tenham uma condição de bem-estar garantida, eles precisam ter as 5 liberdades garantidas. Né? Quais são essas 5 liberdades, pessoal? A primeira, o animal livre de fome e sede. A segunda,
o animal livre de qualquer tipo de desconforto. A terceira, os animais livres de dor, ferimento e doenças. A quarta liberdade, liberdade para expressar o comportamento normal. E a quinta liberdade é a liberdade do animal de estar livre de medo e angústia, tá? E aí, pessoal, em cima dessas 5 liberdades, nós iremos abordar a temática do bem-estar animal, tá? Dentro dessas principais espécies trabalhadas. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de bovino de corte e depois a gente vai evoluir para as demais espécies de interesse econômico. Vamos falar então um pouquinho, pessoal, da bovinocultura de corte. A primeira liberdade, animal livre de fome e sede, tá? Pessoal, é bem simples, tá? O que a gente deseja aqui é que os nossos animais de produção, eles tenham garantido que um alimento de boa qualidade, para que ele possa se manter e para que ele possa produzir, tá? Afinal, é isso que a gente precisa, que o nosso se mantenha sadio e que seja um animal produtivo. Então, nós temos que garantir a esse animal uma fonte de alimento e uma fonte de água adequada para esse animal, ok? Porque a gente quer que esse animal seja um animal sadio. Só que detalhe, pessoal, quando a gente fala do sistema ecológico, né, nós necessitamos de quê? Que essa planta forrageira, esse alimento que nós proporcionamos aos nossos animais, seja produzido de uma forma agroecológica, seja produzido de forma sustentável, e nós temos que nos atentar também como qual é a origem da fonte de água que eu forneço para os meus animais. Afinal, deixar os animais com livre acesso a um açude, a uma represa, a um córrego, não é uma condição ideal do ponto de vista agroecológico, né? Então, nós temos que ter uma fonte de água de qualidade para a gente poder fornecer uma água de qualidade para os animais, mas a gente não pode deixar que esses animais, para terem acesso a uma fonte de água, venham ocasionar algum tipo de degradação ao meio ambiente, tá? Então, a gente tem que tentar o quê? Equilibrar as questões ambientais, né, com a oferta de alimento e com a oferta de água, beleza? Vamos avançar agora, pessoal, para a segunda liberdade, tá? É o animal livre de desconforto. Quando a gente fala de desconforto, a gente pensa principalmente em aspectos relacionados ao ambiente, tá? Ou seja, temperatura, clima, tá? Então, assim, quando a gente fala de ter o animal livre de desconforto, nós estamos falando em condicionar um ambiente que proporcione a esse animal um conforto térmico, um ambiente onde esse animal possa ficar sem se sentir incomodado com o sol, com chuva, né? Exemplo aqui, pessoal, sistema de integração pecuária floresta, né? Onde nós temos animais dentro desse sistema, um ambiente sombreado, que proporciona uma forragem adequada para esses animais se alimentarem, e é o que nós desejamos então, tá? Esse animal, então, fique livre de qualquer tipo de desconforto. Dando continuidade aqui, pessoal, vamos abordar agora a terceira liberdade, tá? Que é animais livres de dor, ferimento e doença. O que nós almejamos aqui, pessoal? Que nós tenhamos os nossos animais sendo criados, sendo trabalhados, sem que esses animais venham a ser submetidos, pessoal, à dor, ao ferimento, a doenças, tá? A gente não vai ocasionar, não vai provocar estresse desnecessário aos nossos animais. A gente não vai fazer nesses animais práticas lesivas, procedimentos que venham ocasionar dor e sofrimento a esses animais, tá? Então, a gente não vai agredir esses animais, tá? A gente vai evitar ao máximo qualquer tipo de injeção, tá? Qualquer tipo de procedimento que venha a gerar dor, a gerar desconforto a esses animais, que venha a machucar esses animais, tá? Os animais têm que ser trabalhados, têm que ser mantidos de forma mais natural possível, sem serem submetidos a nenhum tipo de estresse, tá? É isso que a gente busca dentro de um manejo agroecológico, é isso que a gente busca dentro de um manejo racional de animal. Uma outra situação é a quarta liberdade,
onde nós queremos que o animal seja livre para expressar os comportamentos normais. Então, uma vez que a gente restringe o ambiente que o animal tem acesso, uma vez que a gente confina esse animal, a gente está limitando, né, que esse animal tenha a possibilidade de expressar o seu comportamento natural. Então, quando nós trabalhamos, né, visando o bem-estar animal, nós temos que dar condição para que esses animais tenham o comportamento natural deles mantido. Então, a gente tem que permitir que esses animais possam ficar interagindo entre si, né? Que esses animais possam socializar, né? De modo que esses animais consigam, então, né, expressar o seu comportamento normal. Eles possam viver num ambiente mais próximo daquilo que seria a vida desses animais se eles não tivessem sido domesticados. Tá? Então, a gente precisa garantir isso aos nossos animais de produção. E a quinta liberdade, pessoal, é que o animal esteja livre de medo e angústia. Tá? Então, nós temos duas situações, duas imagens ilustrando, uma de um animal dócil, né, interagindo ali com o proprietário, com o dono, né, e a outra de um animal extremamente agressivo, tentando pegar, tentando dar um esfregão aqui no rapaz que está fazendo o manejo. Tá? Então, a quinta liberdade, ela vem no sentido de que os animais eles não podem ter medo das pessoas que estão interagindo, que são responsáveis por ele. Então, nós não queremos que o animal tenha medo do dono, não queremos que os animais tenham medo do responsável por cuidar desses animais. Tá? Então, uma vez que você trata esses animais de forma adequada, que você condiciona um ambiente satisfatório para esses animais, que esses animais são mantidos numa condição sanitária adequada, que esses animais não são submetidos a uma condição estressante, a dor, a atos e ações que são lesivas desses animais, esses animais tendem a apresentar um comportamento muito mais dócil, né? Consequentemente, através do comportamento do animal, você vai perceber que esse animal não tem nenhum tipo de medo, não tem nenhum tipo de angústia relacionada às pessoas que são responsáveis por esses animais, ou mesmo relacionadas ao ambiente, tá? Uma vez que o ambiente também pode proporcionar medo e angústia a esses animais. Então, abra um parênteses aqui da importância de nós termos, às vezes, currais apropriados para fazer o manejo racional desses animais. E, muito importante, né? Quem vai fazer o manejo desses animais, seja uma pessoa treinada, seja uma pessoa capacitada, para que ela use, né, artifícios, mecanismos, de modo a lidar de forma racional com os animais. Isso garante que esses animais não se sintam ameaçados dentro dos momentos onde eles serão submetidos ao manejo, né? E, consequentemente, eles possam, né, ser animais mais dóceis, mais tranquilos, né? Eles possam ter essa condição de bem-estar mais garantida. Avançando mais um pouquinho, agora a gente vai falar um pouquinho de bem-estar na suinocultura. A suinocultura é uma atividade, quando feita de forma industrial, muito evasiva, que limita muito as condições, né, de espaço, as condições naturais que o suíno, né, o suíno original, né, teria acesso caso estivesse no meio ambiente, na natureza. Então, quando nós falamos de manejo ecológico de animais, nós temos que basicamente pensar que esse modelo inicial de suinocultura é um modelo muito cruel, muito evasivo, né? E limita muito essa condição de bem-estar por parte dos animais. Então, a gente vai optar, pessoal, por sistemas sêmen e sistemas extensivos, tá? Onde os animais vão ter acesso à terra, a espaços maiores para caminharem, para poder interagir e expressar seus comportamentos naturais. Então, a gente vai abordar agora a temática do bem-estar da cultura, abordando também a cinco liberdades. Em relação à primeira liberdade, só dentro da cultura, né, o que nós vamos frisar aqui? Né? O animal tem que ser bem alimentado, o animal tem que ter acesso a uma fonte de água de qualidade. Lembrando que nós sempre temos que nos preocupar, né, com a origem da fonte de alimento desses animais, ou seja, a forma que esse alimento
já foi produzida, né? Bem como da origem da água que nós fornecemos para esses animais. Nós não podemos deixar que esses animais causem algum tipo de impacto ambiental no momento que eles vão ingerir água. Então, nós temos que garantir uma fonte de água de qualidade para esses animais, de modo que eles não venham impactar no meio ambiente, tá? Bem como a questão da produção do alimento. Esse alimento tem que ser alimento produzido dentro dos moldes, né, dentro das condições agroecológicas. Senão não faz sentido nós queremos adotar uma produção animal voltada à sustentabilidade, uma vez que os nossos insumos não foram obtidos de forma sustentável também. Então, assim, é extremamente importante garantir esse acesso a uma água de boa qualidade, né, a alimentos de boa qualidade, para permitir que esses animais desenvolvam de forma satisfatória. Lembrando que, outro ponto importante, nós escolhemos espécies, né, raças de animais para serem trabalhadas que se adequam melhor a esses sistemas mais rústicos, né, animais mais resistentes, que não são tão sensíveis às condições ambientais, que não são tão sensíveis a problemas de ordem sanitária, ok? Nós precisamos de animais mais rústicos para sobreviverem, né, para se desenvolverem melhor frente a essas condições mais naturais que esses animais serão submetidos. Segunda liberdade, dentro aqui da temática da suinocultura, é que nós queremos sempre que os animais fiquem livres de qualquer tipo de desconforto, tá? E aqui a imagem mostra duas condições bem interessantes que a gente pode falar da suinocultura, que é o quê? A questão da cama, da cobertura da baia, para poder condicionar um conforto térmico mais adequado para animais, principalmente na fase de maturidade, na fase de crescimento, animais pequenos, que são mais sensíveis. E a imagem ao lado, né, de um animal mordendo uma corrente, então que a gente possa condicionar, que a gente possa dar condição, né, para que esses animais consigam se distrair, né, consigam ter mecanismos ali para poder amenizar a condição de estresse que eles são submetidos. É lógico, a gente está falando de um sistema aparentemente semi-industrial, né? Industrializado, não, semi-industrial, ou seja, um sistema onde os animais ficam parte do tempo presos, parte do tempo solto, tá? Não é que os animais estão na baia, nós temos que dar a condição de que esses animais estão tendo esse mecanismo, né, para descarregar, para desestressar, né? A exemplo aqui, a corrente, né, que os animais ficam mordendo, ficam brincando, ficam interagindo com essa corrente, de modo a aliviar essa condição de estresse que eles são, então, submetidos. Terceira condição que nós queremos que esses animais fiquem livres, né, livres de dor, ferimento e doença. Aqui, pessoal, três imagens, né, que ilustram essa condição de dor, ferimento, né, que está atrelada à suinocultura. Então, a suinocultura ela é marcada por uma série de procedimentos, uma série de práticas, né, que lesionam, que machucam os nossos animais de produção. A exemplo da castração, que é feita no animal ainda filhote, a exemplo da marcação australiana, né, que é feita no sentido de identificar, numerar esses animais, né. Então, é uma série de procedimentos que são realizados na suinocultura que devem ser observados para que a gente consiga manter, né, essa condição de bem-estar. Então, assim, o que a gente pode fazer, né, no sentido de amenizar essas condições? Evitar procedimentos lesivos que venham a machucar os nossos animais. A exemplo, também, o corte da cauda, né, que normalmente é cortado em algumas granjas comerciais. O corte das presas, que também é um procedimento que causa dor, que gera sangramento, lesiona os nossos animais. Então, a ideia é que a gente evite fazer esses procedimentos que são lesivos, que são danosos aos nossos animais de produção. A quarta liberdade, né, é a liberdade para expressar os comportamentos naturais, né, o comportamento normal. Então, nós temos aqui condições bem diferentes expressadas dessa figura. Nós temos animais 100% confinados em gaiolas, nós temos animais com dentro de um espaço de baia bem maior. Então, a ideia, pessoal, é que a gente condicione um ambiente que esses animais possam expressar seus comportamentos normais, tá? Esse animal tem acesso a fonte de água, a fonte de alimento, a uma área
de descanso, uma área de lazer, né? Que esse animal possa se movimentar, que possa se levantar. E vamos evitar, né, condições muito restritivas, condições que limitam muito, né, essa manifestação dos comportamentos normais que esse animal teria se ele estivesse na natureza. Seja a atividade legal, esses sistemas onde esses animais tenham um ambiente aberto, os animais consigam, né, garantir, né, que esses comportamentos normais serão realizados, né, de forma comum, de forma harmoniosa, né? Então, isso que a gente espera, isso que a gente deseja, priorizando o bem-estar e pensando também na questão do manejo ecológico desses animais. E por último, né, pessoal, a gente quer que esses animais fiquem livres de medo e angústia. Quem é um animal que não tem muito essa relação entre proximidade, docilidade com o cuidador, com o dono, né? Também comumente não são animais que são agredidos com muita frequência, como por exemplo os bovinos, né? Porém, a ideia é que consiga, né, tratar esses animais de forma mais harmoniosa possível, no sentido de garantir que esses animais, quando na presença do homem, eles não sintam nenhum tipo de medo, nenhum tipo de angústia, não se sintam ameaçados, né? Eles possam, então, ter uma relação de confiança com a pessoa que vai alimentar, com a pessoa que vai cuidar desses animais. Agora a gente vai falar da parte final, relacionada ao bem-estar, que é o bem-estar da agricultura. Quando a gente fala da agricultura, nós temos duas situações, forma e postura, tá? A gente vai abordar um pouco os dois temas de forma conjunta. Então, a primeira liberdade, né, pensando na agricultura, é o que garantir alimento de qualidade, garantir água de qualidade. Quando a gente fala de água, né, pensando na agricultura, fornecer isso em bebedouros que permitam, né, que esses animais não fiquem em momento algum com sede, mas eles tenham acesso frequente, acesso contínuo à fonte de água, que eles tenham acesso à fonte de comida também de forma contínua, de forma que os animais não venham a passar fome e pensar em qualidade. E digo novamente, nós temos que nos preocupar com a origem da água e a origem do alimento que nós fornecemos para esses animais. Esse desconforto é nós fornecermos um ambiente confortável, que esse animal tenha temperatura adequada, tenha áreas que são ligadas, né? Esse animal tenha um abrigo para se proteger de chuva, frio. A ideia é que esse animal tenha um ambiente que proporcione a ele conforto, né? Conforto em todos os sentidos. Conforto na hora dele pisar, na hora dele dormir, na hora dele passar por uma condição de clima que foge da normalidade, seja uma chuva, seja um frio, seja um sol muito intenso, esse animal tenha um ambiente que proporcione condições de conforto, mesmo dentro de variações climáticas que possam ocorrer. E aí, pessoal, focando nessa questão do desconforto, quando a gente fala de hábitos fortes, né, a gente tem que extinguir, ou seja, eliminar esse sistema de produção de ovos, né, de produção de galinhas de postura em gaiolas, que são sistemas extremamente ultrapassados e que causam um nível de desconforto, de estresse muito grande nos nossos animais. Tá? Então, pensando na segunda liberdade, nós temos que distinguir também a questão da criação de aves em gaiolas. Pensando na liberdade, né, de dor, de ferimento e de doença, o que a gente quer aqui é o que? Animais sadios, animais tem uma condição de saúde adequada, né? E aí eu falo para vocês que talvez o ponto mais importante aqui seja a escolha de espécies mais rústicas, espécies que sejam mais adaptadas a essa condição de rusticidade, né? E esses animais, essas condições naturais, né? E porque espécies muito melhoradas, as espécies que a gente trabalha nos sistemas industriais, elas são espécies mais sensíveis. Uma vez colocadas numa condição mais natural, elas tendem a sentir e até não se desenvolver da forma que deveria. Então, a gente tem que optar por animais de raças mais adaptadas, de raças mais rústicas, né, para que elas consigam produzir mesmo diante de condições de cenários não tão satisfatórias assim, não tão favoráveis, né. E com relação a animais livres de dor, ferimento e doença,
É uma questão muito importante, né? Assim como acontece na acupuntura, uma série de procedimentos práticos são feitos também na acupuntura, né? Práticas de rotina, como por exemplo a delicada. São práticas que causam dor, que lesionam, né, os animais, e geram um nível de estresse para esses animais. Então, a gente não quer que esse tipo de situação aconteça. Então, sendo assim, a gente tem que abrir mão de usar essas técnicas, esses procedimentos, buscar alternativas, trabalhar o sistema, né, de maneira que a gente consiga trabalhar sem ter que executar esses procedimentos que são extremamente agressivos ao animal, certo? E pensando também nessa questão de livre do ferimento de doença, mais uma vez o foco aqui na eliminação, na extinção, né, do uso de gaiolas para produção de aves. Então, isso é algo que gera muito sofrimento animal, gera muita lesão dos animais, gera uma condição de estresse muito grande desses animais. Então, é um sistema que já está perdendo espaço e a ideia é que ele seja extinto o mais breve possível. E com relação, pessoal, à quarta necessidade, né, o que a gente espera é o quê? Os animais consigam, né, expressar os seus comportamentos normais. Então, a gente tem que condicionar, a gente tem que dar um ambiente, né, para que esses animais possam se comportar como se eles estivessem em um ambiente natural. Pensando nas aves, elas têm que ter um ambiente que proporcione a elas uma condição para que elas possam ciscar, que elas possam se empolerar, né, e assim, que elas possam se deslocar, se movimentar, né, garantindo a expressão de todos esses comportamentos que seriam normais a esse animal se ele não tivesse sido domesticado, se ele estivesse ainda no ambiente natural. E pensando também na quarta dificuldade, foco mais uma vez aqui na questão da gaiola. Então, o sistema de gaiola ele restringe toda a capacidade que esse animal tem de expressar esses comportamentos naturais. Tá? Então, ele também é reprovável, né, do ponto de vista da quarta velocidade, onde se limita o animal de felicidade de comportamentos naturais. E com relação à liberdade, animal livre de medo e angústia, né, é basicamente você ter o quê? Cuidado com esses animais, de modo que eles não sintam medo, não se sintam ameaçados quando na presença do homem. Né? O responsável pelo trato, a pessoa que vai fazer os movimentos. Né? Então, tratar esses animais de forma com cautela, com cuidado, né? Garantindo, respeitando, né, o espaço desses animais, respeitando a limitação desses animais, né? Para garantir que os animais então não se sintam ameaçados quando na presença de uma pessoa. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, da homeopatia animal. Homeopatia nada mais é do que o manejo sanitário dentro de um sistema biológico, tá? Uma vez que a gente não usa produtos químicos, né, moléculas sintetizadas, a gente trabalha sempre com alternativas. Então, a homeopatia ela é a alternativa para o controle de doenças, né? Ela é a alternativa que a gente usa para poder garantir a sanidade dos nossos animais dentro desse sistema de produção agroecológica. Então, pessoal, o que é a homeopatia? Ela é uma terapia específica, né, de estímulo do organismo doente, na qual a escolha do medicamento é feita de acordo com os sintomas do caso. Então, ela é como se fosse uma medicina alternativa, né, que através dos sintomas que os animais vão apresentar, ela vai adotar produtos, né, naturais que vão interagir com essa doença e que vai garantir, né, a sanidade, a saúde, a recuperação dos nossos animais. Então, ela atua no organismo de forma natural, né? Então, a origem dos produtos homeopáticos são origens naturais, eles são produtos que estão disponíveis na natureza, que estão disponíveis no meio ambiente, e eles atuam no organismo de forma natural, respeitando e incentivando os mecanismos de cura, né? Então, ele ativa esse processo de cura dos animais através de estímulo imunológico, combatendo vírus, bactérias, fungos, células metabólicas e outros tipos de doenças. Então, a ideia é que nós tenhamos aqui, né, produtos naturais que atuam como medicamentos, que atuam como fármacos, né, no sentido de desencadear esse processo de recuperação dos nossos animais frente a enfermidades, frente
a MF parasita. O medicamento homeopático ele provoca um estímulo, né, ele ativa, né, as próprias forças de cura do organismo e estimula a defesa, o sistema imunológico desse animal. Tá? E aí, como consequência desse processo, nós vamos ter o quê? O restabelecimento do equilíbrio interior e irá promover a cura completa desse animal. Então, a hieropatia é um produto que funciona como um ativador, né, desses processos naturais que o animal já tem para proporcionar a cura. E aí, nós temos 4 princípios básicos dentro da homeopatia. Então, o princípio da semelhança, né, que diz o quê? Que doenças com os mesmos sintomas devem ser tratadas com o mesmo medicamento, tá? É basicamente isso. Esse é o princípio da semelhança. Então, depender do sintoma, eu vou usar aquele medicamento, tá? Então, sintomas parecidos usam medicamentos parecidos. Experimentação no homem. A homeopatia ela aborda, né, de que os testes feitos, né, com esses fármacos sejam feitos primeiramente em humanos para posteriormente serem passados, né, para os animais. Então a ideia é inversa ao que acontece nos fármacos comerciais, onde normalmente nós testamos nos animais, né? Então aqui não, aqui tem algo testado no homem para posteriormente ser testado em animais, para ser fornecido para animais. Medicamentos diluídos e finalizados. A ideia é que você pegue produtos naturais, né, dilua esses produtos em doses que proporcionem aqui, acarretem nessa ativação desse sistema de resposta, desse sistema de defesa dos nossos animais. E o quarto, né, medicamento único, né, um único medicamento para determinada doença. Então, medicamento específico para doença específica, tá? Você não vai entrar com 2, 3, 4, 5 medicamentos de forma conjunta. Nós vamos trabalhar sempre com um único medicamento que vai proporcionar, então, a cura completa, né, daquela doença, tá? E na homeopatia, pessoal, não se determina, então, um tratamento para uma doença em particular. Nós abordamos aqui o aspecto do sintoma do animal, ou seja, a gente observa o animal como um todo, e a depender dos sintomas que esse animal apresenta, a gente vai entrar com um único produto, né? Um único produto homeopático. Então, a homeopatia é um método terapêutico que se baseia na cura por meio de medicamentos que produzem no organismo sintomas semelhantes aos das doenças, para desencadear esse processo de recuperação. E ela trata, então, o indivíduo de dentro para fora, tá? Ela desencadeia o processo de cura. Ela não é a cura, ela faz com que a cura aconteça, tá? Essa é a ideia da homeopatia, ser um produto natural ativador desse sistema imunológico que o animal já apresenta, que o animal já possui. E os medicamentos homeopáticos, eles podem ser elaborados de matérias-primas diversas, de origem animal, de origem vegetal, ou mesmo de minerais, tá? E esses medicamentos podem ser apresentados na forma líquida ou sólida. Líquida quando esses materiais são diluídos, normalmente em álcool ou em água, né? E sólido quando são materiais moídos, né? Realmente finamente moídos, partículas bem pequenas, e você adiciona isso geralmente no alimento. Tá? E ele deve ser acondicionado, então, livre, né? Num ambiente apropriado que proteja da luz e de fatores externos que possam comprometer a qualidade do produto homeopático. Então, quando a gente fala de homeopatia, a gente tem desde alternativas naturais que podem ser feitas e desenvolvidas na própria propriedade, como nós temos produtos homeopáticos comerciais desenvolvidos por empresas que trabalham nessa linha de produção, né, onde elas pegam compostos naturais, né, sejam de origem vegetal, seja de origem animal, seja de origem mineral, e transformam isso, né, em produtos comerciais para que a gente possa então utilizar. Tá? E normalmente as vias de aplicação que nós temos para esses produtos homeopáticos é principalmente a via oral, quando nós conhecemos principalmente através da alimentação desses animais, né, ou por aplicação local, quando a gente passa, por exemplo, um produto homeopático em um ferimento, em um local
masticado, né? E com contato em mucosa, tá? Mucosa oral, mucosa ocular, mucosa vaginal. As principais é por via oral ou uso local, tá? E finalizando por aqui, pessoal, nosso módulo, né? Abordando essa temática do manejo agroecológico, propriamente dito, do bem-estar, e finalizando com a homeopatia, que é o manejo sanitário dentro do sistema ecológico. Tá? Espero ter contribuído com a conversação de vocês. Esse material vai estar disponível então para vocês assistirem, né? Então, vai assistir agora, e está disponibilizado também aí na página. Qualquer dúvida posta no fórum. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.